Bom dia, gente! E assim começamos novamente o nosso Opa de Telas Abertas de hoje. Já que estamos aqui, né? Às vezes a gente abre a nossa janela, a gente não vê um passarinho. Você vê um passarinho quando você abre a janela? Então a gente aproveita para ver esse passarinho no Opa de Telas Abertas. Bom dia a todos. Agora vamos lá. A Cris, que é a nossa convidada maravilhosa, está entrando. Vamos ver. Coisas de internet, né, gente? Em alguns momentos, a bonita gosta de dar um trabalhinho pra gente. Enquanto isso, a gente vai olhando os passarinhos, nos deliciando, né? Oi? Bom dia, Cris! Bom dia! Como está você, querida Mara, maravilhosa? Bom dia! Agora muita calma nessa hora, porque agora eu preciso voltar para mim. Beleza. Vamos ver como funciona. Engraçado, Cris, eu estou ouvindo... Bom, acho que é porque... Peraí... Olha que legal, agora eu não sei como é que eu volto para mim. Peraí. Aham! Pronto. Ainda Estamos não estou aqui. vendo. Você está me vendo? Não está me vendo? Estou vendo você. Está vendo nós Firmíssima. duas? Estou vendo nós duas. Que interessante, eu só estou vendo a mim. Estou vendo. Quer que a gente Bom. reinicie? Será que é interessante a gente reiniciar? Pessoal, vocês podem falar se vocês estão vendo a minha, a Cris, por favor? Porque daí, se vocês estiverem vendo a minha, Cris, tá tudo certo. Olha lá, a Sol disse bom dia, bonitonas. Vamos ver o que ela diz. Se ela está nos vendo. Isso. Sol, avise-nos se você está vendo as duas bonitonas ou apenas a pessoa. Vamos lá. Ó, pode, além da Sol, outra pessoa pode nos avisar, né? Marinha, afasta um pouco seu celular para te ver melhor. A Renata diz que sim também, que está nos vendo. Então tá ótimo. Então sou só eu. Que triste, eu vou olhar para mim a live inteira. Bom, se você quiser reiniciar, a gente reinicia. Para mim, tá tranquilo. Já é a segunda reiniciada, Cris. Acontece, né? Fazer o quê? A Renata tá vendo nós duas. Ai, Renata, querida, obrigada. Obrigada, então seguimos. Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. Bom dia, Mara linda! Começamos com o passarinho e os passarinhos me deixaram, né? Porque eu olhei para o passarinho e tem algum botão aí. Bom, gente, nada melhor, né, do que começar o dia sorrindo, abrindo literalmente as telas para coisas que nos aquecem, né? A gente vai estar falando de vida. Setembro Amarelo, a gente precisa falar de vida, né, Cris? Super, muita vida. Muita vida, inclusive, para evitar, né, que tenha um setembro amarelo. Exatamente. É bem por aí. Então, assim, bom, gente, né? 2 domingos por mês, a gente aqui do Opa, a gente faz esse Opa de Telas Abertas, discutindo temas, falando, na verdade, batendo um papo, né? De temas que a gente acredita que são muito relevantes para a vida da gente. E hoje, nós temos o prazer de estar aqui com essa bonita,
da Cris Meira, né, psicóloga, suicidologista, e hoje a gente vai bater um papo sobre autocuidado. E daí eu te pergunto, para a gente começar a aquecer as turbinas, Cris, o que que você percebe? Quais são os movimentos que a gente pode ter nesse sentido, né, de autocuidado, de valorizar a vida da gente na nossa rotina, na nossa vida? Pois é. Bom, primeiro é um prazer estar aqui no seu espaço, bonita Mara. Agradeço muito pelo convite. Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro muitíssimo e eu me sinto muito honrada de estar aqui. E em relação à tua pergunta, eu acho que a tua pergunta ela tem uma resposta ampla, né? Então, quando a gente fala de autocuidado, às vezes, né, ou pela minha observação, na maioria das pessoas, elas dizem assim, eu ter autocuidado, né, ou cuidar de mim, significa eu cuidar da minha alimentação, cuidar do meu corpo, fazer atividade física, fazer check-up todo ano, e nananana. E isso também tem a ver com autocuidado. Porém, o autocuidado é muito mais amplo do que essas questões que normalmente a gente vê, né, assim, tão difundido por aí. E com um detalhe importante, em relação a essas questões aí, atividade física, alimentação e não sei o quê, a gente entende, inclusive, que precisa fazer. Mas aí entra uma coisinha chamada, né, frustração, porque as pessoas não conseguem fazer, muitas vezes, do jeito que cada um precisa. E aí gera, né, um desconforto, né, uma sensação de incompetência, de eu não presto para nada e tal. Só que o autocuidado, ele começa muito antes da gente fazer tudo isso. Autocuidado, gente, começa desde que a gente nasce. E aí as pessoas às vezes falam assim, como assim, Cristina, desde que a gente nasce? Sim, aliás, desde quando a gente está no ventre da mãe, né? Porque o que acontece? Se a mãe, em primeira instância, que é a mulher, né, que gera um ser humano, um filho, ela não cuidar de si, e não só do corpo, né, mas das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, para estar nutrindo aquele novo ser vivo, alguma coisa vai complicar depois no futuro. Fora, né, além da mãe, a gente tem as pessoas que estão ao redor desse ser, já esperando, ansiando por ele, muitas vezes, né, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado ali na medida do que pode. Então, tudo isso é cuidado. E a gente tem os cuidados, aqueles que a gente não vê quando a gente fala dessa parte, que é o cuidado interno, né? Que o próprio ser vivo que está ali sendo construído, né? Gerado e tal, tem uma divisão celular que vai contribuindo com isso e com aquilo outro. Então, também tem esse ser em ação nesse autocuidado desde aí. E a gente, obviamente, não percebe isso a olho nu. Quando esse ser nasce e que ele vem para esse mundo externo, né, além do útero materno, ele vai se deparar com um novo mundo. E para ele estar nesse novo mundo, a princípio, né, ele vai ter que ter uma disposição da mulher, mãe de novo, de toda uma equipe médica e de todo o cuidado familiar depois, quando vai para casa, alimentação e tal. Esse ser vai crescendo e ele vai desenvolvendo outras necessidades de cuidado. Então, que aí parte dele, em primeira instância, e que envolve quem está por perto. Então, a gente tem cuidado, necessidades, né? As necessidades fazem com que a gente busque o autocuidado. Enquanto somos crianças, cabe ao adulto fazer essa observação de entendimento
do que é necessário para aquela pessoa estar bem com ela mesma, em primeiro lugar, estar bem com a família e onde ela estiver e na sociedade que ela estiver. Esse ser vai crescendo e aí, além da família, vai explorando outros meios. O primeiro deles, talvez seja a escola. E na escola existe, né, uma ampliação aí de socialização. E aí muitas coisas podem acontecer a partir daí, né? Você saber desenvolver relações sociais saudáveis. Esse é um cuidado que a gente precisa ter desde sempre, desde o berçário, né? E aí nós temos ali a escola toda com os seus professores e coordenadores e cuidadores, etc., contribuindo para isso acontecer. Além da família, que na minha visão, deve participar muito nessa parceria com a escola, por exemplo, né? E o que a gente observa, né, até aí, é que às vezes alguma coisa pode precisar ali de um ajuste. E se a gente não fizer esse ajuste desde aí, as coisas só vão se avolumando negativamente até chegar na fase adulta. E aí, emocionalmente, psicologicamente, tudo aquilo que não é cuidado lá atrás, a conta vai chegar em algum momento na fase adulta. Sim. Né? Sim. Então, Mara, me interrompa, viu? Quando você quiser colocar alguma coisa, porque você sabe que eu vou correr, vou indo, né? Não, né? Por isso que eu estou me controlando. Agora sim, Cris, você tocou, né, num ponto que eu acho que é tão interessante a gente olhar. Porque quando a gente pensa em autocuidado, a gente vai exatamente para essas questões, né? Para alguma prática, e daí a gente é bombardeado de informação, né? Alimentação XYZ, atividade física não sei quantas vezes ou quantas horas por dia, tantas horas de sono, tantos litros de água, que acaba sobrecarregando e tensionando mais. E a gente não olha exatamente para esses ajustes finos que você falou, né? Esse autocuidado de olhar para a relação, de como é que está sendo a minha vida, como é que está meu nível de tensão, quais são as emoções que eu estou vivenciando, o que me dá prazer, quais são as pausas que eu faço. Esse autocuidado que é o da rotina, né? A gente não olha tanto, não é? Não, e o pior né, é que assim, a gente vive numa estrutura social extremamente exigente. Sim. Exigente no sentido do fazer, exigente no sentido de necessidade, né, de sucesso, de realização, e isso acaba sobrecarregando a gente, certo? E se a gente não toma cuidado com isso, obviamente que a gente vai adoecer. Mas a gente muitas vezes, apesar de perceber que estamos no limite, que alguma coisa não está bem em nós, que algo não está nos fazendo bem no nosso manejo da vida, a gente vai seguindo. E vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo. E se desrespeitando, se desrespeitando e se desrespeitando. Quebra. E aí? Aí você usou uma palavrinha que acho que é interessante a gente pensar. Sucesso. Isso. O sucesso, gente, sucesso é bom? É bom. Todo mundo gosta de ter sucesso, ou preza, né, ou busca esse sucesso naquilo que faz. Busca, porque isso é visto como algo muito legal na nossa sociedade, e eu também acho legal. Sim. Agora, eu acho legal quando a gente faz isso de uma forma saudável. Quando a gente faz isso respeitando o que a gente sente, o que a gente pensa, quando a gente tem um autocuidado de de não se cobrar excessivamente,
Quando a gente tem o autocuidado de se perceber e falar, acho que eu tô dando muito mais do que eu posso, o meu gás acabou, o combustível acabou, preciso recarregar. Às vezes, não entendi, Mara. O que é sucesso para mim, né? Exato, exato. Então, muitas vezes nessa coisa do sucesso, a gente vai percorrendo um caminho de acordo com o que o externo deseja, e não com o que a gente deseja e se sente capaz e realizado com aquilo, né? Alguém está falando aqui, né, sobre autocuidado, tem a ver com a percepção de si mesmo, entender as suas necessidades, o que não estamos habituados a fazer. É isso mesmo, querida, não sei quem escreveu, não dá para eu ver, mas tem a ver com isso. Então, uma coisa sou eu. O que é que me nutre, o que é que me faz bem, até onde eu desejo e ou consigo ir, e outra coisa é o que o mundo deseja de mim. Sim. Isso daí, gente, exige negociação. Porque a partir do momento que eu me dou mais do que eu sou capaz de me doar, ou de fazer, ou de realizar, para atingir a expectativa do outro, deu ruim. Deu ruim. Né? Então, quando a gente fala desse autocuidado assim, de ajuste fino, tem a ver com isso, sabe? Por exemplo, eu vou dar exemplos assim do cotidiano aqui. Legal, Cris. E eu vou falar muito de mim, porque de mim eu posso falar, que sou eu, né? Sim. O que acontece? O nosso trabalho, né? O trabalho do psicólogo, ele, como qualquer trabalho, ele tem o seu nível de exigência e o seu nível de entrega e de estudo e de um monte de coisas que a gente precisa fazer. Muito bem. Só que aí, eu sou psicóloga clínica, então eu atendo pessoas, online e presencial. Essas pessoas, cada uma delas tem as suas particularidades, especificidades, situações ali de autoconhecimento e desenvolvimento, algum problema que a pessoa deseja resolver, enfim, alguma dor e tal. Lidar com isso é bom? É bom. Eu adoro a minha profissão, gosto muito do que eu faço. Agora, atender 12 pessoas por dia é saudável? Né? Como é que eu vou ficar depois de um dia atendendo 12 pessoas? Acabou com a minha vida, entendeu? Assim, por quê? Porque a gente não dá conta. Quando a gente está junto com alguém, a gente não está tecnicamente só, a gente está inteiro, ali com a pessoa, trabalhando. A gente tem um vínculo psicoterapêutico importante, de cuidado, de ajuda e de um monte de coisa junto. Então, é uma atitude de entrega. A gente entrega energia, a gente entrega o nosso saber, a gente entrega muita coisa. Então, óbvio que se eu atender 12 pessoas por dia, 5 ou 6 dias da semana, eu não estou cuidando de mim. Por quê? A valorização à vida zerou, né, Cris? Já era, né? Então, assim, eu não estou cuidando de mim, eu não estou valorizando aquilo que é meu, e se eu não cuido de mim primeiro, o que eu oferto no cuidado com o outro? Sim. Outras profissões tantas, quem trabalha no mundo corporativo, ou na escola, seja onde for, não, é muito fazer, a gente sabe, é muito fazer. O nível de pressão está cada vez maior. E aí, o que acontece? As pessoas elas acabam entrando num automatismo de produção que, quando ela vê, está insano já, né?
E aí a gente entra no quê? Burnout. Se a gente olhar hoje pesquisas, quem quiser pode consultar, mas em 2023, uma análise aí do Ministério do Trabalho, acho que foi desse órgão e tal, dentro de uma estatística, entendeu que a maioria dos afastamentos das pessoas do trabalho foi por burnout, depressão e ansiedade. Então, assim, a gente dá muito para o outro e a gente não dá nada para a gente. E aí alguém está dizendo, né, que cuidar de si leva tempo. É verdade. Agora, se a gente não dedicar um tempo para nós, para relaxar, para não fazer nada, para dormir, para, como é que se fala? Fazer alguma coisa que dê prazer, sem cobrança de perfeição, que esse é um outro ponto aí que a gente vai chegar, né, Mara? A gente não vai ficar bem, não. Não. Então, E daí, né, Cris, só uma coisinha. Nesse leva-tempo, a gente encontra, por exemplo, tanto tempo para ficar em tela, para, como você falou, para dar um gás a mais no trabalho. E em 24 horas a gente não encontra um tempo para a gente. Esse lugar de prioridade que nós nos colocamos na nossa vida, que muitas vezes é lido como egoísmo, né? Ou falta de amor ao próximo, não é. Como você falou, eu só posso dar para o outro se eu estou nutrida, se eu tenho as minhas necessidades satisfeitas. E as necessidades muitas vezes não são olhadas, né? A gente não olha com uma questão de responsabilidade. sim. Então, assim, a responsável pela minha vida sou eu. As pessoas têm um impacto, sem dúvida alguma, a partir dos machucados que eu tenho, que eu não fiz esses ajustes ou não dei uma paradinha para olhar nas minhas feridas, nos meus machucados, e daí a outra pessoa toca no meu machucado. Mas o machucado é meu. Ah, Mara, então as pessoas podem gritar comigo? Não, as pessoas não podem gritar comigo. Mas para isso eu preciso saber e determinar os limites. E daí, de novo, olhar aquilo que a Cris falou no começo da nossa conversa, de como são as nossas relações. Né? É tudo uma teia muito bem construída, né, Cris? Exatamente. E aí tem uma coisa que não deixa eu esquecer da perfeição, tá? Mas aproveitando a tua fala, Mara, e dando continuidade, às vezes quem está aqui pode dizer assim, mas o que é que isso tem a ver com prevenção ao suicídio? Sim. Pois gente, para a gente evitar chegar nesse lugar aí de ter ideação, pensamento e desejo, né? Né? E tentativas de morrer por conta própria, a gente precisa cuidar de tudo isso antes. Lembrando que uma pessoa, quando ela tenta se matar, ela de verdade não quer se matar, mas ela quer matar aquela dor gigantesca que está dentro dela e que muitas vezes ela não dividiu com ninguém. Sim. E aí ela vira uma bomba relógio. Sim. E uma hora isso tem que sair de algum jeito. E muitas vezes, por essa falta de comunicação da dor também, a pessoa acaba não dando conta de suportar tudo isso e ela prefere morrer, porque ela entende que só morrendo ela vai acabar com essa dor dela. Só que essa dor, ela não aconteceu assim de um dia para o outro. Essa dor vem desde lá de trás, como a gente está falando aqui. Então, quando a gente fala de autocuidado, autocuidado é uma prática diária. Autocuidado, gente, é todo dia. É desde
desde quando você acorda até a hora que você vai dormir. E se você não está conseguindo dormir, tem que ver o que que é. Porque não é normal, comum, a gente não dormir. A gente precisa dormir. A gente precisa ter um sono reparador, porque é nessa hora que há uma varredura no nosso sistema aqui, né? Neurológico, psicológico, mental, que vai trazer aquela sensação do refazimento para no outro dia a gente continuar. Então, dormir é vital, né? Dormir é necessário. Ter um sono reparador é necessário, é saúde. Então, percebe como são coisas assim do cotidiano, da vida mesmo, que a gente está falando. Quando eu falei da perfeição, né, Mara? Então, a questão da perfeição. O mundo exige hoje perfeição em tudo, né? Então, tudo tem que estar maravilhosamente perfeito, papapá, né? Aí a gente se pressiona e fala, isso não tá bom, isso não tá bom, isso não tá bom. Eu, sinceramente, essa palavra perfeição tem ressalvas para mim. Porque a perfeição depende dos olhos de quem vê. Aquilo que para mim está perfeito, para o outro pode não estar. Cada um tem um conceito de perfeição sobre uma mesma coisa. E a gente precisa perceber que tudo que a gente faz, principalmente quando a gente está aprendendo alguma coisa, não vai ser perfeito de cara. Vamos lembrar de lá de trás de novo. A gente nasceu falando? Não. Andando? Também não. A gente nasceu aprendendo a ler e escrever? Não. Então, tudo isso a gente vai aprender. Quando a gente aprende a falar e falando as palavrinhas todas assim, lindinhas, bonitinhas? Não. A gente começa com uma vocalização tremenda ali, que todos os adultos ficam babando na criança, porque ela tá, né, resmungando uma coisinha. Que bonitinho. Aí, quando a gente começa a andar, primeiro a gente vai sentar. Aí vamos ver se a gente tem equilíbrio de coluna para ficar sentadinho. Aí as crianças ainda, né? Aí cai para lá, cai para cá. Aí depois vai firmando devagar. Aí começa a tremer sentadinho porque está aprendendo a sentar. Aí depois a gente começa a engatinhar. Aí depois a gente começa a andar e pegando nas coisas assim, né? Dar os primeiros passinhos segurando na cadeira, segurando ali, segurando aqui, até que haverá um momento de maturação que a gente sai andando. Mas quando a gente sai andando, criança, parece uns robozinhos, né? Sim. Aí dá 2 passinhos, pumba, senta. Então, gente, a gente não aprende tudo assim, ó, perfeito, não. E a gente tem que parar de achar que, primeiro, tudo vai ser perfeito, porque não vai. A vida não é perfeita. A vida é perfeitamente imperfeita. Que delícia, né? Porque isso faz, sim, com que a gente busque se desenvolver, né? Naquilo que é o melhor de nós, a pessoa, né? Depois a gente amplia, né, esse desenvolvimento para as outras questões que envolvem a nossa vida. Então, tudo que a gente começa não vai ser perfeito. Não adianta você fazer uma coisa pela primeira vez e achar que vai ser perfeito. O outro que já faz há mais tempo, para ele vai estar mais tranquilo. Ele já tem um treino, ele já, né, desenvolveu uma forma de fazer isso direito e tal, e vai, né? E você vai desenvolver a sua parte para chegar aonde precisa chegar. E para isso a gente precisa de um negocinho chamado paciência. E acho que junto com isso, né, Cris, essa questão da perfeição, um ponto também que a gente precisa pensar exatamente, né, em relação à questão da valorização da vida,
são as comparações que a gente entra, não é? Então, assim, para eu ser perfeito, eu tenho que fazer como fulano ou melhor que fulano. E daí a gente não considera a nossa história, o nosso conhecimento, o nosso tempo naquilo que for, né? E isso faz também com que a gente entre num estado de alerta constante, não é? De estar olhando para fora, de nos comparando com o externo, deixando de levar em consideração tudo aquilo que a gente está sentindo, o momento que a gente está vivendo, os medos, as frustrações, as forças, as fragilidades, enfim, tudo esse combo, né? O olhar da gente é muito mais para fora, que acaba tensionando e muitas vezes levando para esse caminho autodestrutivo, do que para dentro. Isso também não dá uma interferida, Bonita? Muita interferência, muita. Gente, a pior coisa que a gente faz é se comparar com alguém. A pior coisa. Porque assim, cada um tem a sua trajetória de vida, certo? Eu posso até olhar alguém, como eu olho para Mara, por exemplo, e admirá-la pela construção, né, da vida dela, do trabalho dela, de como ela trabalha hoje. Eu tenho admiração pela Mara. E eu acho que ela tem uma fala coerente, gostosa, que me toca. E assim, como é que se fala? Eu me inspiro na Mara. Eu me inspirar na Mara é bom, porque ela é uma pessoa que tem características que eu admiro. Agora, eu querer ser igual a Mara é ruim, porque eu não vou ser igual a Mara. Eu sou a Cris. E a Cris tem a essência dela. A Cris tem as características dela. E a Cris vai se desenvolver de acordo com o que a Cris é. E não de acordo com o que a Mara é. Isso é muito importante a gente pensar, gente, porque senão a gente sempre vai se colocar para baixo, a gente sempre vai se colocar num lugar de incapacidade, de incompetência, a gente sempre vai se sentir menor, menos qualificado, menos tudo. E aí, aquela estima, né, que a gente precisa ter um pouco mais elevada, vai para o ralo. Então, a gente precisa perceber quais são as nossas características. Porque nós temos. E cada um de nós tem uma que é muito legal. E tem várias coisas juntas. E aí, esse pessoal junto, cada um tem seu brilho, tem a sua cor, tem a sua energia. Que umas vão se complementando às outras. Olha que legal. Fica lindo, né? Aí fica bom, aí fica legal. Então, e assim, a coisa que eu mais escuto, né, na minha vida, no meu trabalho, olha, eu sou um caos, eu não presto pra nada, porque o fulano é muito melhor que eu. Gente, não é. Porque eu não sei fazer isso igual a fulana faz. Ué, tu pode aprender. Eu gosto muito da arte. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Ela é arteira. Eu sou arteira mesmo. Aí, a história da mandala, como eu aprendi, foi na pandemia, tá? Foi em setembro de 2020, eu estava bem louca, todos nós estávamos, né? E trabalhando alucinadamente, não podia sair de casa, não podia se divertir, não podia nada. E aí eu falei, eu preciso buscar alguma coisa que me aquete a alma, que me relaxe. Eu preciso buscar alguma coisa que faça sentido para mim, no sentido de eu vibrar diferente. E aí eu descobri a mandala tecida, que é essa aí que vocês estão vendo, né? Só que, veja só, o começo, gente, foi isso aqui. Tortinha, isso daqui é um olho de Deus, tá? Que a gente chama de 4 pontas, né? Tortinha, isso é um quadrado? Jamais, tinha que ser um quadradinho aqui. As linhas sobrepostas, estão vendo? Isso não pode acontecer
quando a gente faz mandala tecida, né? Então tá tortinha, tá toda. Aí você olha assim e fala, ai meu Deus, não vou dar conta disso não, será? Aí você faz outra. Aí eu fiz outra. É um quadrado aqui no meio? Ainda não, né? Mas ela já tá um tiquinho melhor, não tem tanta linha sobreposta assim. Acho que vai rolar. Aí você faz outra. Olha, essa daqui eu já consegui colocar um pouquinho melhor tudo, né? A linha tá melhor distribuída, ela tá mais, tá vendo esse verdinho aqui? Então ela tá mais melhor, né? Tecida, com um ajuste legal. Aí a gente vai se desenvolvendo. Então, agora, ao invés de fazer um olho de Deus que tem 4 pontinhas, eu vou fazer uma que tem 6 pontas. Olha isso, gente. Aí olha o miolinho como ficou. Olha que diferença, tá vendo? Então, o que levou a isso aqui, né, foi o treino. E a paciência que eu precisei ter comigo para fazer isso acontecer. Está em construção, como vocês podem perceber. Porque é como a vida é, né? A vida está em construção o tempo todo. Aí a gente pega outra e fala, nossa, Cris, olha, agora eu fiz até um bordado, gente, eu tô ficando muito boa nesse negócio, né? E aí a gente faz maior ainda e tal, até chegar nesse resultado que vocês estão vendo aí atrás de mim. Aí quem olha fala assim, nossa, que difícil, né? Depende do olhar, né? Então, assim, quando a gente vai por fases, um passo a passo, uma coisa de cada vez, a gente vai colocando ali, né? Uma possibilidade, depois outra, e aí a gente consegue construir alguma coisa. Só que se eu fosse impaciente lá no começo e começasse a exigir de mim que uma perfeição, eu não ia ter chegado aonde eu cheguei na confecção de mandala. Então, eu estou usando isso como metáfora para dizer para vocês que a vida da gente é uma eterna construção. Então, assim, a vida da gente não estará perfeita, ponto. Ela terá momentos, às vezes de mais satisfação, calmaria, coisas boas, coisas legais, mas vai ter momentos também de desafios, de dificuldades, de dores, muitas dores, né? De nãos, muitos nãos. E aí, como é que a gente lida com isso? Então, se a gente não cuida disso, a gente adoece. Se a gente não cuida disso, a gente acaba, sim, chegando num ponto onde a gente não quer viver mais. E quando eu falo a gente, é porque é a gente mesmo. Porque nós pensamos que isso só acontece no quintal do vizinho. Mas todos nós estamos vulneráveis. Sim. Então, se a gente não cuidar direito de nós, a gente poderá, sim, querer deixar de viver. E uma coisa também importante. Uma coisa é a gente chegar num ponto onde entenda que a vida não vale a pena e aí eu quero me matar. Outra coisa é, de vez em quando na vida, diante das dificuldades que a gente passa, a gente fala assim, ai meu Deus, não estou aguentando, se eu pudesse eu ir embora daqui. A maioria de nós já teve esse pensamento aí. Eu já tive. Só que eu entendi, ao mesmo tempo que pensei isso, que tinha algo mais acontecendo ali e que poderia ser melhorado. E aí eu trabalhei com o quê? Com a esperança. Se a gente não esperançar na vida, a gente fica bem mal. E quando a gente fala de cuidado, né, e de autocuidado, tem vários. A gente precisa cuidar do corpo, da mente, das relações, da nossa alma, que tem a ver com espiritualidade também, que tem a ver com uma energia que a gente não vê,
mas que muitas vezes a gente sente ou percebe que é muito maior do que o que a gente vive aqui. Então, uma outra coisa também, eu estou falando de autocuidado, né? O autocuidado também envolve o cuidado com o outro. A gente está vivendo num momento onde as pessoas estão distanciadas fisicamente, né? Emocionalmente também. E aí o que acontece? A gente com menos conexão, porque o ser humano é um ser constituído na sua essência, né, de humano, a viver em sociedade, a viver em grupo, em par, no mínimo. A gente não tem uma constituição de viver sozinho. Então, quando a gente deixa de ter esse convívio também com outras pessoas, tem N pesquisas aí que vocês podem consultar falando desse assunto, a gente alguma coisa vai acontecer e não vai ficar bom. E a gente vai precisar cuidar, porque isso adoece. Aí o pessoal fala assim, tecnologia, porque tecnologia... A tecnologia é força bruta. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Quem determina isso somos nós, os humanos. Então, se isso está acontecendo, é porque nós não estamos fazendo bom uso da tecnologia. Porque a gente não quer ou porque a gente não sabe. Inclusive, a nossa conversa aqui só está sendo possível por causa da tecnologia. Exatamente. Então, não é que a tecnologia é ruim, somos nós que temos que olhar de que modo a gente está fazendo uso disso. Usar é bom. A gente precisa disso. É legal. Ajuda a nossa vida, sim. O problema é o excesso. Como tudo, né, Cris? Como tudo. Como tudo. E essa questão, né, dessa valorização, quando você foi mostrando a questão da mandala e de chegar até hoje, né? Esse carinho consigo, não é? A valorização de cada passo, assim como a valorização da tecnologia, mas dentro daquilo que, de novo, nutre as minhas necessidades. Né? E não a partir do momento que eu passo a usar a tecnologia para me desconectar porque alguma coisa não está legal. Porque é isso que a gente acaba fazendo, né? Eu estou conversando com alguém, o que a pessoa fala não está muito gostoso, dá um pane no WhatsApp, dá um pane no Wi-Fi, não funciona mais nada. Se eu tô tete a tete, não dá para eu desligar a pessoa, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai usando e a gente vai dando algumas desculpas. E daí esse autocuidado, que é essa rotina, que são essas coisas simples, mas que são essas coisas essenciais, elas acabam ficando no segundo lugar. E a gente vai adoecendo e nem percebe, às vezes, esses pensamentos de gente... Não tá legal, acho que eu queria estar em outro lugar, mas não é nessa dimensão, não. Acho que eu tô querendo acabar com a minha vida. Né? Muitas vezes a gente nem se dá conta desse pensamento de tão desconectado que a gente está com a gente, né, Cris? Uhum. E daí, exatamente. Às vezes, vai para a rede social, exatamente vendo algumas coisas, não é demonizar a rede social, de forma alguma. Né? Mas a gente vai à busca do que às vezes a gente não quer ver e a gente não aceita. Aí a gente passa a responsabilidade para a tecnologia. Pois é, né? Aliás, como humanos, olha, a gente tem uma perspicácia e uma facilidade de jogar para o outro aquilo que é nosso, que, um facinho. Porque é difícil mesmo, né, gente? É difícil a gente olhar para nós e assumir a responsabilidade de quem somos e como somos. Muitas vezes, dentro de um processo de autoconhecimento, a gente vai se deparar com algumas questões nossas com as quais a gente não vai querer conversar. Sim. Porque a gente vai falar, não é possível que eu seja assim, que eu tenha essa característica, que eu tenha... Não é possível, uma pessoa tão boa!
Curado? Não posso. Não, você pode. Gente, o ser humano é capaz de tudo, de bom ou de não bom, né? Desde fazer coisas maravilhosas até fazer coisas muito desastrosas. Então, é o lado, né? O nosso lado sombra, ele tá aí. E o nosso lado sombra também, gente, ele precisa ser acolhido, cuidado, entendido, né? Ele não é, como a Mara disse, o demônio na nossa vida. Ele é o lado que nós temos, e isso tem a ver também com a questão da imperfeição, com a questão daquilo que a gente, é a nossa busca constante diária, se desenvolver e melhorar como pessoa, né? Então, eu estava falando da questão, né, da individualidade de cada um, que está muito forte, e a gente acaba não prestando atenção no outro também, em quem está perto de nós. E quando a gente faz isso, é muito ruim, porque às vezes é uma observação que vai fazer com que a gente se sinta bem, com que a gente se sinta acolhido, com que a gente se sinta percebido. Às vezes isso falta. Sabe, a gente precisa aprender também uma coisa: falar menos. A gente fala demais. Às vezes a pessoa não quer falar nada, mas a atitude dela, o olhar dela está dizendo alguma coisa. E aí a gente oferta o nosso olhar. Às vezes o que vale é só você ter o ombro, é só você ter o abraço, é só você ter o lencinho, se a pessoa estiver chorando, né? É só você ter o olhar, É o estar junto, um né? sorriso, é o estar junto, entendeu? É isso, é simples, é simples. Eu não estou contando aqui para vocês nenhuma novidade, mas eu estou trazendo coisas que têm a ver com o nosso sentido de vida. Viktor Frankl, eu tenho uma passagem, né, com um paciente dele que diz assim: quem não sabe quem é o Viktor Frankl, procure saber que ele é um cara incrível, deixou uma obra maravilhosa, e que ele estava com um paciente dizendo assim, um paciente estava muito desesperançado e falava para ele, eu não quero mais nada dessa vida, eu não sirvo para nada, o mundo não me favorece em nada na vida, não tem nada que eu possa querer, né? O mundo não está me fazendo bem. Eu não quero nada desse mundo. E aí o Viktor Frankl, a questão não é o que você quer desse mundo, mas é o que você pode oferecer para esse mundo. E todos nós aqui temos algo a oferecer. E não precisa ser nada gigantesco não, gente. Nada disso. Na minha visão, a vida acontece na simplicidade. A Mara começou essa live aqui mostrando os passarinhos cantando e se acarinhando ali. Coisa linda! A natureza falando com a gente, né? Isso é viver, isso é curtir, é ter ternura, isso é a vida acontecendo, né? Então a gente tem que aproveitar isso, sabe? A natureza tem muito a nos ensinar, basta a gente ter um olhar observador. E acho que a gente se perde às vezes, né? Pensando na correria da vida, a gente esquece de olhar para esse lado que é tão importante. Né? A gente então, acaba pensando muito e sentindo pouco, né, Cris? Exato, exato. Então, acho que a gente precisa parar um pouco, sabe? Com isso tudo e dar uma pausa e respirar fundo, olhar para o céu. A gente não olha para o céu, né? Aqui na capital. Eu estou em Santo André. A gente olha muito pouco. Né? Agora, olha para o céu um pouquinho, né? Você vai ver que tem
tá lindo às vezes o céu, mesmo a gente morando, né, numa região tão metropolitana e etc e tal. Sim. Tem coisas lindas ao nosso redor, basta a gente ter olho para ver, ter olho para ver. A gente está chegando no nosso final, né, Cris? A gente tem alguns minutinhos. E acho que é interessante, né, dentro de tudo isso, quando se fala em sombra, e muitas vezes isso assusta, né, a todos nós, a gente acha que dentro da gente essas sombras são só, né, os demônios da Tasmânia. E por incrível que pareça, nessas sombras também há muitas coisas boas, há muitas qualidades, né? Há muita força. E às vezes, por algum motivo, a gente deixou armazenado. E daí a gente olha só para um lado e não olha para outro. Né? E daí a gente esquece, tem uma frase do Bert Hellinger que eu amo de paixão, que vai muito ao encontro de tudo isso que você falou, Cris, é que o essencial é simples. Uhum. É esse olhar para o céu, é esse perceber a pessoa que está ao nosso lado, é esse olho no olho, mesmo que não se fale nada, é o dar uma risada juntos, o tomar um café juntos, sentir o cheiro do café. Eu, particularmente, acho que gosto mais do cheiro do café do que do sabor. É assim, é esse simples, né? Eu fazer carinho num bicho que a gente gosta, na pessoa que a gente gosta, é andar percebendo o que tem à nossa volta, é olhar para a gente, ver as emoções que estão lá. São cuidados simples, que não tem nenhum investimento financeiro necessário, mas que fazem a diferença, né, Cris? Muita! E num mundo capitalista como a gente vive, às vezes a gente tende a desvalorizar aquilo que não custa. É caro. É. Né? Então, e assim, a gente tem muita coisa boa que a gente precisa pagar nada para fazer. Né? Então, cada um também precisa entender o que faz bem, o que conecta. Né? O meu autocuidado tem a ver com reticências. Né? Cada um vai ter a sua forma. Né? Eu tenho algumas formas de fazer o autocuidado comigo. Uma delas eu mostrei aqui para você. É fazendo os meus artesanatos, as minhas coisas que têm a ver com arte. Eu adoro isso. Isso nutre a minha alma, né? O Gandhi tem um livro chamado, acho que é O Propósito da Raiva. Quem escreveu foi o neto dele. É um livro incrível, recomendo a leitura. E o Gandhi, ele dizia assim, ele tecia. Ele tecia para fazer roupas, né, na comunidade que ele morava, que tinha o que era essencial lá na Índia. Ninguém, não tinha riqueza, não tinha nada, mas todo mundo tinha o que precisava ter para viver. E quando ele estava muito nervoso ou muito preocupado com alguma coisa, ele ia tecer. Porque a arte do tecer, você repetir aqueles movimentos do tecer, ia trazendo uma paz, uma calma para ele, a ponto de ele poder, entre aspas, né, esvaziar a mente daquela agitação para poder pensar coisas diferentes. A gente, né, esse foi o jeito dele de fazer isso, e ele ensinou para o neto dele, e depois a comunidade dele se envolveu nisso bastante, e é uma forma da gente pensar nisso também. Tem gente que não gosta de nada disso, então busque o que você gosta, busque o que te conecta, busque, e eu tenho certeza que tem alguma coisa que você se interessa, gosta de fazer, sem o compromisso de ser perfeito, de ser isso, de ser aquilo, né? Então, gente, isso é valorizar a vida, valorizar as nossas relações, os nossos amores, né, curtir esses momentos incríveis. Eu tô aqui com a Mara agora, e eu assumi esse compromisso com ela de estar aqui hoje, e com vocês também. Daqui a pouco, quando eu desligar aqui, aí eu vou cuidar das minhas cachorras, eu vou
cuidar de mim de um jeito bem relaxado, né? É isso. Que é um jeito meu. Vou descansar, né? E eu desejo que vocês tenham um bom descanso também. Sim, Por favor. por Vou favor. regar. Ai, ó. A Tânia tá dizendo, vou regar minhas plantinhas e aproveitar o dia de sol com meu filho. Ótimo, Tânia, ó. Beijo para você, minha querida. É isso aí. É isso. O cuidado, ele é simples, gente. A gente só precisa ter olhos para ver. E a gente pode começar agora. Ah, eu não fiz até agora, não tem problema. Eu começo a fazer agora. Começo a espalhar essa semente, né? De uma palavra, de um olhar, de uma escuta. E começar no domingo é muito bom, né, Cris? Ai, uma delícia. Domingo é início de semana, né? Então, se a gente, todo mundo às vezes, né, na prática da vida, acha que o início da semana é segunda-feira. Não é. O Domingo. início da semana é o domingo. E o domingo, o que a gente faz no domingo, né? Ou deveria fazer? Dá a pausa. Dá a pausa daquilo que a gente vive, né? Cotidianamente, na vida, que precisa viver. Isso não é ruim, tá? Mas para a gente viver tudo isso que a gente quer viver, quer fazer, quer trabalhar, levar o filho para a escola, blá, 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 um monte de coisa, a gente precisa desse domingo para a gente relaxar, para a gente fazer o que gosta, para a gente se despreocupar, para a gente curtir o dia quente, o solzinho. É isso. Para a gente regar a plantinha, Sim. né? E assim a vida segue. Deliciosamente. É isso. Cris, muito obrigado pela sua companhia nesse domingão, que começou de uma forma muito gostosa. Né? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. A live vai ficar gravada, vai ficar no Insta e também vai para o YouTube, tá? No Conexão. Então, até uma próxima. Não esse domingo, outro, temos mais. Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Beijo. Obrigada a vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.